Muito bem, somos nós aqui de novo, professor Anderson Macedo, estou aí com você, você está aqui comigo. Estamos juntos, então, começando mais esta aula do nosso curso, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, disciplina de Programação para Web 2, aula de número 4, tudo bem? Então não perca a conta aí, estamos chegando hoje na metade dos nossos encontros presenciais, que ao todo serão 8. Ok? Aula passada, então, falamos sobre JavaScript, o nosso JS. Aí vocês viram ali alguns exemplos que nós fizemos na parte prática, entre eles o exemplo do Homem de Ferro dos Vingadores, né? Até brinquei um pouquinho sobre o filme. Aliás, amanhã eu vou ver, né? Se Deus quiser, já comprei a minha entrada já e amanhã eu vou ver esse filme aí, porque eu não aguento mais todo mundo dando spoiler pra mim, né? Tem que ir lá ver. Bom, pessoal, vamos lá pro quadro então, vamos começar aí sem perder muito tempo a nossa disciplina, tá? O nosso slide aí, que eu falei pra vocês que em toda aula ele vai ter, só pra que a gente esteja lembrando, né, do que nós estamos trabalhando nessa disciplina. Vale lembrar também que a nossa disciplina não se concentra somente aqui nos encontros presenciais, inclusive os fóruns estão abertos, beleza? Eu já vi que bastante gente contribuiu lá no fórum do ciclo 1, ciclo 2 também, que é que vocês têm que comentar, o do colega de vocês já está aberto, tá? Deem uma olhada lá, abri aí no decorrer dessa semana. E aqui, então, as 5 tecnologias que norteiam a nossa disciplina, tá? Então, os encontros presenciais, fórum, web aula e demais mecanismos aí e atividades que nós temos nesse modelo aí de ensino à distância. Tecnologias: PHP, HTML5, CSS, MySQL e JavaScript. Então, o que está faltando para a gente trabalhar um pouquinho aí, né, que nós não vimos ainda? É o tema da aula de hoje, que é a linguagem de programação PHP, tá? Então, mais ou menos, né, do mesmo modelo das outras tecnologias, a gente vai ver um pouquinho também do histórico aí da linguagem PHP, de onde ela veio, né, quais são aí as suas funcionalidades, se tem, aonde que você vai utilizar, se é uma linguagem orientada a objeto ou não, se ela é fracamente ou fortemente tipada, entre outras características que a linguagem PHP tem, tá? Entre outras, né, a gente já pode falar que é uma linguagem muito utilizada no mercado, certo? Para arquitetura web. Então tem muita coisa hoje que é desenvolvido em PHP, tá? É uma das linguagens. É claro que existem, né, outras linguagens aí, como, por exemplo, Perl, como Java, né, como o próprio ASP.NET, entre outras, tá? HTML5 foi tema da nossa primeira aula. Aí depois nós trabalhamos na segunda aula com CSS, na terceira aula com JavaScript. E o MySQL, eu já mostrei para vocês o PHP MyAdmin. Mas fiquem tranquilos que nós vamos trabalhar, né, com o banco no projeto, que é a partir da próxima aula. Aula 5, né, aulas 5, 6 e 7. Então a gente vai trabalhar bastante com esse recurso aqui de banco de dados. Não vou ministrar aula de banco de dados, tá? Porque isso aí é conteúdo de outra disciplina do professor Roberto, tá? Mas é claro que não tem como você trabalhar com desenvolvimento web, que é o nosso caso aqui, sem falar de banco, sem trabalhar com banco, né? Sem colocar o banco de dados, que é onde está guardada a informação do nosso sistema, da organização que o nosso cliente possui ou que o nosso cliente trabalha, né? Sem você falar aí junto com a parte de desenvolvimento, beleza? Então, banco de dados e desenvolvimento estão andando juntos. Começando então o conteúdo aí, linguagem PHP, tá? Olha lá, PHP, Hypertext Preprocessor, tá? Então até é um pouquinho difícil de falar essa palavra em inglês aí, mas olha lá, é uma linguagem então orientada a objetos. Vamos, professor, eu pensei que o PHP fosse uma linguagem mais simples, porque ela é bem leve, eu escuto falar que é uma linguagem leve. Não imaginava aí que PHP, por exemplo, fosse uma linguagem orientada a objetos, mas Então, significa que você consegue aplicar todos os conceitos que nós vimos no semestre passado na disciplina de programação orientada a objetos em PHP, programando na linguagem PHP também, tá? E a sintaxe, olha só, a sintaxe é parecida com C, tá? Aliás, tudo parece com C, né, pessoal? Java parece com C, C# parece com C, o Visual C, certo? Também parece com a linguagem C pura, porque todas derivaram, na verdade, da linguagem pura, que é o C. Então ela tem uma sintaxe parecida com C e com Perl, beleza?
utilizada para desenvolvimento web. Não esquecendo também da linguagem Python, né, que ela está em alta aí no mercado, é bastante utilizada também. Então temos a linguagem Python também. Interpretada pelo lado do servidor, server side. Aí a gente vai fazer um paralelo aqui para falar um pouquinho, né, dessa diferença aqui que ela tem, se a gente comparar com a linguagem JavaScript. Lembra que teve um slide na aula passada, que foi o conteúdo sobre JavaScript que nós vimos, que a linguagem JavaScript ela era executada ou ela era utilizada mais no lado do cliente, client-side, tá? O PHP não, é o inverso, ele vai ser interpretada, tá, pelo lado do servidor, ok? Então esse cara aqui sim é para ficar lá junto com a sua página, né, no mesmo domínio, lá para ele manter então como servidor aí a sua página, ok? O PHP precisa estar rodando em um servidor Apache, então isso aqui já é suprido através do nosso queridinho, né, do nosso famoso aí XAMPP, que eu costumo dizer que é o nosso aglomerado de recursos para a gente conseguir, então, executar os exercícios e executar os nossos exemplos da disciplina. Por quê? Porque o XAMPP ele já vem com o Apache, ele já vem também com a tecnologia do banco, né? Através do PHP MyAdmin, a gente consegue trabalhar com o banco MySQL. Então, já está tudo incluso aqui nesse aglomerado de recursos que o XAMPP, né, que essa ferramenta XAMPP aqui nos fornece. Tá? Então, somente aí uma característica que o PHP precisa estar rodando em um servidor Apache. A partir de hoje, os nossos arquivos eles não vão mais chamar .html, eles vão se chamar .php, que até foi uma questão que alguém mandou para cá, né, de algum polo aí, que perguntou até se a gente fizesse duas páginas, eu acho que foi na primeira aula isso, né? Se a gente tivesse duas páginas index no mesmo diretório, né? Só que uma fosse .html e outra .php, qual executaria primeiro, né? Então foi uma questão levantada aí e ele vai chamar primeiro o PHP, ok? Bom, prosseguindo lá. Exemplinho simples aí da sintaxe da linguagem PHP. Primeiramente, vamos falar aqui outra característica dessa linguagem, que ela é fracamente tipada. Então, a linguagem PHP, ela é fracamente tipada. Professor, o que significa isso? O que significa uma linguagem, ou então quando a linguagem é classificada como fracamente tipada, né? Bom, as linguagens, tá, em relação aos tipos de dados, ela tem essa tipificação, né? Então, quando a gente começa a aprender lá os tipos de dados, nós aprendemos que para você guardar determinada informação, quando você quer guardar o valor de uma informação, ou seja, um dado, ele tem que ser guardado em uma variável do mesmo tipo que ele está sendo trabalhado. Então, vamos supor lá que eu tenho um valor numérico. O valor da idade de uma pessoa, 35. Tá? Então, esse 35 é um valor numérico. Então, qual é a tipificação que eu tenho que dar para a variável para conseguir, então, trabalhar com esse valor? Tá? O valor que eu falo aqui não é o valor em real, é o quê? O conteúdo da informação, o conteúdo da variável. Ela tem que ser uma variável do tipo inteira ou então do tipo real. Tomando por base os 4 tipos primitivos, né, de toda a linguagem, que é inteiro, real, caractere e lógico, certo? Só que existem linguagens que você não precisa dessa tipificação, que é o caso das linguagens fracamente tipadas. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a linguagem em PHP, por ter essa característica de ser fracamente tipada, ela não precisa colocar o tipo de dado na variável que você criar. Ok? Então tem um exemplo aqui. Depois do exemplo da sintaxe aqui embaixo, então como é que eu faço para colocar os meus códigos, né? Dentro então ali, para que eles entendam, né? Para que o interpretador entenda como linguagem PHP. Eu tenho que colocar essa tag, né? Interrogação PHP e para fechar, interrogação novamente. Tudo que eu colocar ali dentro, ele vai ser interpretado como comandos em PHP. E aqui embaixo, então, é isso que eu estava falando da declaração de variáveis. Então, como a linguagem
PHP é fracamente tipada, você está vendo aqui, ó, que eu estou criando 3 variáveis. Então, variável aqui na sintaxe do PHP, eu tenho que colocar um $. Isso é a regra da sintaxe, tá? Coloquei o $, e vou colocar o nome da minha variável. Então, aqui embaixo, ó, tá? Só estou replicando aqui para ficar um pouco maior. Val1, eu estou criando a variável val1, $val1. E eu estou atribuindo para ela o valor 10, ponto e vírgula, porque é uma linguagem de programação. O que você entende, né, quando eu coloco ali o 10 na variável val1? Que a variável val1, ela é um tipo numérico, ou ela pode ser inteiro ou pode ser real. Beleza. Vamos para o outro. Aí eu tenho uma outra variável aqui embaixo criada com o nome de val2. E eu vou atribuir um valor textual para ela, ó, entre aspas. Eu vou colocar aqui a palavra oi. Fecha aspas, ponto e vírgula. Entende-se o quê? Que a variável val2 é do tipo caractere, do tipo string, do tipo textual, para trabalhar com uma informação textual. E eu tenho mais um terceiro exemplo ali embaixo, $val3, e eu estou colocando aqui dentro a palavra true. Então eu estou colocando um valor verdadeiro. Entende-se o quê? Que essa variável ela é do tipo lógico. Porém, eu não preciso informar o tipo. Então vocês não estão vendo em lugar nenhum desse código aqui, ó, eu informar ali o tipo da variável antes das atribuições dos valores que eu coloquei aqui, ó. Tá? E isso é a característica de uma linguagem fracamente tipada. E se aqui embaixo eu quiser mudar o valor de qualquer variável aí, eu consigo. Por exemplo, val1. Aliás, vamos pegar val2 aqui, que é o exemplo mais clássico, né? Val2 tem um texto. Se eu quiser colocar numa outra linha assim, ó, val2 recebe 10, ele vai aceitar, mesmo eu não colocando ali aquele valor entre aspas. Então ele vai passar a conseguir trabalhar dentro da variável val2 com um valor numérico, tá? Independente se dentro dela tinha já um valor textual anteriormente. Beleza? Então, linguagem fracamente tipada. Isso não influencia muita coisa na programação, tá? É mais aí uma característica conceitual, né? Mais por termos de conceito. Então você não precisa colocar o tipo. Vai mudar alguma coisa para nós que estamos desenvolvendo? Não, né? Vai influenciar na nossa lógica? Tampouco, ok? É mais em termos de conhecimento aí e que você não precisa colocar o tipo dela, tá? Aliás, que você não coloca o tipo dela. Bom, aqui tem um exemplo de código. Esse exemplo aqui a gente vai reproduzir já na nossa primeira parte prática da aula. A gente vai conseguir, aliás, nós vamos desenvolver esse exemplo que está aqui, beleza? Uma página mesclando conteúdo HTML e PHP ao mesmo tempo. Você está vendo que tem a estrutura em HTML aqui, ó, né? Só que daí eu tenho a tag PHP, né? E ela vai finalizar aqui e depois lá embaixo eu finalizo com a tag /HTML. Então, o que eu estou fazendo ali? Dentro do meu HTML, eu estou inserindo o meu código PHP. Do mesmo jeito que a gente trabalhou com a linguagem JavaScript, do mesmo jeito que a gente trabalha com o CSS. Então, o HTML sempre ele vai estar presente. A não ser que você decida fazer, por exemplo, como nós trabalhamos com arquivo separado em CSS, né? Então nós tínhamos um arquivo separado e lá sim a gente só tinha programação em CSS, através das chaves lá, que nós já vimos outros exemplos parecidos com esse aí nas aulas, tá? Então sempre a gente vai mesclar HTML e uma outra linguagem. É possível inserir ainda aqui dentro, né? Além de HTML que está aqui e além da linguagem PHP, eu posso trabalhar com CSS aqui dentro? Posso. Eu posso inserir código JavaScript? Também, né? Então você vai inserindo aí o que você quiser. Mas também é verdade que eu posso ter, por exemplo, um arquivo que só aceita comando JavaScript. Também posso. Tá ok? E aí chegou então a hora de a gente começar a ver aí a parte prática, o nosso primeiro exemplinho aí da implementação em PHP. Trabalhando com PHP exemplo 1, tá? Antes da gente ir para o Note, só quero deixar claro, pessoal, que agora a gente vai finalizar a parte aí das tecnologias para a gente ver, ok? E aí depois, qual é o intuito? O intuito é trazer o projeto para vocês a partir da próxima aula, tá? Para a gente começar então a trabalhar com um produto, beleza? Porque senão você vai ficar falando assim, tá, beleza, o professor falou de HTML5, falou de CSS, deu aula de JavaScript, ensinou como é que brinca com os GIFs lá,
mostrou alguns comandos e fez alguns exemplos da linguagem PHP, só que, e aí, como é que eu faço para trabalhar com tudo isso dentro de um projeto? Por isso a ideia, então, da gente trazer o projeto para vocês, tá? Para que vocês aí tenham um maior contato aí com essa parte profissional do negócio, ok? Vamos lá para o Note, então. Aí, pessoal, já estou com o Champ startado. Na sequência aqui do meu lado esquerdo tem o Homem de Ferro ainda, né? Da aula passada. Ó, você lembra dessa página que nós desenvolvemos, que nós fizemos junto, né? Desse exemplinho aqui. Deixa eu começar a trabalhar com o zoom. Isso, beleza, né? E aí eu cliquei aqui e está funcionando ainda. Eu vou clicar aqui, ele vai trocar o GIF lá. Isso nós fizemos na aula passada, aula 3, tá? Tá aqui, ó. Então agora a gente vai começar a criar os exemplos da aula de número 4. Vamos lá então. Só se for agora, né? Windows Explorer, estou aqui no meu C, ó, no C raiz, vou lá na pasta Champ, diretório Champ, htdocs, né? Que aqui é tudo começa por essa pastinha aqui, a origem dos meus sites. E aí eu tenho já a aula 1, aula 2, aula 3, vou criar a pastinha aqui da aula 4 para começar a trabalhar com esses exemplos de hoje. Então, nova pasta, vou colocar lá, aula 04. Maravilha, tá? Tá aqui então, aula 4, não tem nada dentro, criamos essa pastinha aqui agora. Eu vou copiar aqui só esse caminho para eu direcionar o Champ para esse diretório aqui, para aula 4, tá? Já mostrei isso daí, vamos fazer de novo, ó. Vou dar um Ctrl C aqui. E aí eu vou lá no Champ agora, ó. Vamos pegar o Champ. Onde é que está o Champ? O Champ não, desculpa. Vamos pegar o Sublime. O Sublime está aqui, ó. A gente vai direcionar, então, essa pasta agora dentro dele. Aí aqui é simples, né? Eu vou lá no arquivo, File, Open Folder, ó. Open Folder e vou abrir esse caminho que eu disse aqui, ó. Já copiei ele, né? Então é mais fácil vir aqui, ó. Onde está o cursor aqui, eu vou dar um Ctrl V. Deixa eu ver. Vou dar um Enter. Isso, ele já direcionou para mim aqui o caminho certinho, ó. C, Champ, htdocs, aula 4. E eu vou clicar então no selecionar pasta. Ele vai abrir um outro, ó, ele abriu para mim um outro Champ, um outro Sublime, estou com o Champ na cabeça aqui. E aí eu vou fechar esse cara aqui que não me interessa mais que da aula passada. E eu direcionei então esse Sublime aqui para aula 4, não tem nada aqui. O que eu vou fazer? Vou criar um arquivo e vou salvar primeiramente. Então, File, New File, né, novo arquivo, ó, abriu aqui, né, o arquivo não tem título ainda. E eu vou salvar ele de cara. Então, Ctrl S. Vamos salvar esse cara aqui. Vou salvar onde? Na aula 3? Não, né, na aula 4. Então, volto aqui no htdocs, aula 4. E vamos colocar o nome nesse arquivo e clicar aqui no salvar. Esse arquivo aqui, eu vou chamar ele de exemplo.php. Na verdade, pessoal, você pode chamar ele do que você quiser, tá? Então aqui é somente o nome do arquivo. Vale lembrar lá que você tem que respeitar a nomenclatura de arquivos, né? Certo? Nomenclatura dos... Aliás, os nomes que você vai dar aqui, né? Nomenclatura mesmo. Exemplo, ponto, e agora em vez de HTML eu vou colocar PHP. Ó, exemplo.php. Ok? Vou clicar no salvar. Show de bola, ó. Já apareceu aqui o arquivo. Se eu clicar aqui na flechinha, ele já vai aparecer o arquivinho aqui. E aí a gente vai começar a colocar os códigos. Primeiramente eu vou colocar o esqueleto do HTML, normal, tá? Então, ó, HTML, vamos ver, Ctrl / de espaço, oh, maravilha, né? Graças a Deus que existem essas ferramentas com um mínimo de recurso para que nos beneficie, né? Para que nos ajude a produtividade, né? As funções repetitivas aí. Bom, vamos salvar, Ctrl S, tá salvo esse cara aqui. Qual que é o título que eu vou colocar nessa página aqui? Então, exemplo 1. Ó, exemplo 1, PHP. Vamos colocar aqui então também já no head um Metacar 7, deixa eu ver. Não foi o Metacar 7. Isso, Metacar 7 e o TF8, né? Para ele já colocar acentuação no idioma em português, caso coloque alguma coisa aqui de acento.
Metacart TF8, colocou o título e falta a gente colocar alguma coisa no body que sempre a gente está colocando, né? Então vamos lá no body, né? No corpo da página aqui. Vamos escrever alguma coisa. Vamos colocar aí aula 4, PW2, sexta-feira, maravilha, né? Sexta-feira novamente, né? Como tá passando rápido. Aula 4, PW2, sexta-feira. Vamos salvar essa página, Ctrl S, e vamos já testar lá no browser. Então agora vamos lá no browser. Uma coisa que eu estou devendo aqui para vocês, eu não falei ainda, né, mas eu já estou falando que eu estou devendo porque eu costumo mostrar. Mostrar aqui como é que fica nos outros browsers, tá? Então eu vou ver se eu consigo trazer na próxima aula pelo menos o Firefox e mais um browser para mostrar aí como é que vão ficando os exemplos que nós desenvolvemos, né? Até, por exemplo, a questão da aula que nós trabalhamos na aula passada, que foi do JavaScript, o applet, não, me desculpa, o comando alert, né, que nós utilizamos para dar aquela mensagem aqui, ele é diferente, tá? Lembra desse comando aqui, ó? Vamos lá, vamos pegar o arquivo, tô com os arquivos aqui, né? Aula 3, JS03, da aula passada, ó. Esse alerta aqui, né? Se você executar ele, por exemplo, no Firefox, no Mozilla, você vai ver que ele tem uma característica diferente. Ele deixa tudo que está aqui na página, tipo como se fosse um enable false, né? Ele coloca essa página na frente. Não é característica do comando, é característica do browser fazer isso. Então eu quero mostrar isso daqui em outros browsers, tá? Eu quero mostrar alguns exemplos em outros browsers para vocês verem como é que fica. Vamos lá, colocar aqui agora aula 4 e agora nós estamos trabalhando com um arquivo que se chama exemplo, né? Exemplo, ó, só que é .php. Vamos lá? Isso, ele já encontrou o nosso arquivo, ó. Quer dizer que o nosso site, né, nossa página web está no caminho correto. Ele já mostrou aqui o buddy, eu não coloquei dentro de H1, por isso que ele está colocando, né, fora de negrito aqui, né, colocou em uma fonte pequena, ó, tá bem pequenininho, né? E colocou ali alinhado a margem esquerda. Aqui também já funcionou o título da página, né? Exemplo 1-PHP. Vamos voltar lá para o Sublime e vamos desenvolver aí o nosso primeiro exemplo. Lembra que eu falei, ó, a gente vai desenvolver o exemplo que está no slide, tá? Então como é que eu faço aqui? Vamos colocar esse cara num H1? Vamos, né, pessoal? Vamos lá. H1, isso. H1, deixa eu dar um Ctrl / de espaço. Não funcionou. Vamos fazer na mão então. Vamos lá. Barra H1, beleza, agora sim. Aí como eu coloquei depois, né? Aí, salvei, vim aqui, Ctrl R, beleza. Melhorou, né? E aí, onde eu vou então inserir o meu PHP? É dentro do buddy ou é fora do buddy? Lembra que eu disse? A gente vai fazer aqui dentro do buddy. Vamos fazer depois desse H1, né? Aqui fica como se fosse um título desse exemplo. E aí a gente começa a programar em PHP aqui embaixo. Então, olha só como é simples a gente colocar funcionalidades em PHP. Eu vou abrir aqui a tag e vou escrever PHP. Ah lá, já está aqui, ó. Tá vendo? Então, e ele já está mostrando o que ele vai fazer, ó. Para começar, ele vai colocar desse jeito, ó. Ele abre a tag interrogação PHP e no final ele vai colocar a interrogação e vai fechar. Então, se eu clicar, se eu der um Enter aqui, ele já vai fazer isso aí para mim. Tome cuidado aqui, ó. Ó o que ele fez ali, ó. Como eu coloquei o abre tag aqui antes, ó, ele colocou 2. Então, eu tenho que apagar 1. Beleza? Vamos de novo, ó. Eu posso colocar só assim, ó. PH e ele já faz para mim, ó. PHP, tá? Então, vou dar um Enter. Aí, ele fez normalzinha. Vou colocar esse aqui para baixo. Deixar alinhadinho aqui, isso. E aqui dentro, então, eu vou começar a programar. Vou começar a colocar os meus comandos em PHP. Dei um tab ali para ele ficar indentado já. E eu vou começar a criar variáveis. Então, lembra que eu fiz no quadro ali, ó, variável em PHP, eu tenho que começar pelo $. E aí eu vou colocar aqui variável disciplina. Vamos antes fazer um exemplo aqui de... que eu quero escrever alguma coisa, né? Eu quero escrever um texto utilizando a linguagem PHP. Comando echo. Ó, comando echo. Certo? E aí, entre aspas, eu coloco o meu texto. Então, o nosso exemplinho, né? Que não pode faltar. Olá, mundo. Quase eu estava esquecendo, já pensou?
Aí já não ia funcionar nada dos meus códigos, né? Tô brincando, pessoal. Bom, colocou o eco aí, o que eu vou fazer? Ponto e vírgula para finalizar a linha de comando, tá? Ctrl S, vamos lá no browser, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó, vou dar um recarregar a página. Ah lá, então esse Olá Mundo, ele foi escrito em através do comando echo pela linguagem PHP, beleza? Já vimos aí como é que eu faço então para mostrar alguma coisa na linguagem PHP. O pessoal que sugeriu para a gente trocar de cor o browser, não sei se está sofrendo um pouco hoje, porque quando vai para essa linguagem aqui ele fica um pouco mais estranho, né? Fica bem mais... É um verde clarinho aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar muito bem, não. Em todo caso, vamos lá. Qualquer coisa, depois, na próxima aula, a gente muda novamente, né? Isso. Então, eu vou começar a criar variáveis agora. A primeira variável vai ser disciplina. E nela, eu já vou começar a atribuir valor. Então, em disciplina, eu vou colocar a nossa disciplina. Programação Web 2. Sempre no final, ponto e vírgula. Tá? Ficou bem em cima da cabeça do Danilo ali, mas tudo bem, deu para ver. Ó. Aí, agora vai ficar melhor. Próxima variável. Vou dar o nome aqui de professor. E aí, eu vou colocar meu nome aqui dentro desse conteúdo. Anderson Macedo. Ponto e vírgula. Outra variável, o semestre. Opa, dólar, semestre. Ok? Vamos colocar aqui. Alguns estão no quarto, alguns estão no quinto. Vou colocar aqui quinto semestre. Opa. Aí. Quinto semestre. Perfeito. E mais uma variável, opa, dólar, que é o ano. Ok? O ano. E aí eu vou atribuir aqui o valor, né? O ano que nós estamos, 2019, ponto e vírgula. Perfeito? Bom, se eu salvar isso daqui e executar, o que vai acontecer? Não vai acontecer nada, né? Ó, Ctrl R, inclusive vai desaparecer o Olá Mundo que nós colocamos ali. Por quê? Porque simplesmente, o que eu estou fazendo aqui nesses comandos? Não deu erro, né? Pelo menos não deu erro. Mas simplesmente eu estou criando variável e atribuindo valor. Então vamos mostrar o valor que estão dentro dessas variáveis. Como é que eu faço? Comando echo. E aí eu vou mostrar a variável, eu coloco lá o nome da variável e... Aliás, eu coloco o dólar e o nome dela. Perfeito? Ponto e vírgula. Ó, de novo, echo, professor. De novo, echo, semestre, né? O echo seria o nosso escreva. E mais uma vez o echo e o ano. Ano. Vamos lá. Ctrl S, vamos lá para o browser e vamos dar um Ctrl R aqui, né? Ou seja, clicar no botãozinho aqui para ele. Olha só que bacana, ó. Deu um erro aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Mas olha só que legal. Ele fala a linha que deu erro, ó. Na linha de 19. Defining variable, ó. Tá falando que essa variável não está definida. Qual é o nome da variável? Variável ano. Onde está acontecendo esse erro? Na linha 19. Então, olha só que bacana. Você vem aqui na linha 19 e vê o que está acontecendo. Linha 19, echo ano. Tem alguma coisa errada aqui? Não. Só que o ano, a variável ano, ó, eu criei com caractere minúsculo. E aqui eu estou querendo utilizar maiúsculo, não funciona. Tá? Case sensitive, então tem que ser minúsculo. Salvei. Opa, deu uma mensagem lá. Ah, tá, a mensagem só do Sublime. De novo, Ctrl S. Vamos lá no browser. E tudo será resolvido. Ó. Ctrl R. De novo. Ah lá, já funcionou. Tá? Só que está mostrando tudo em uma linha só, você viu? Ó? Programação Web 2, aí já saiu colado com o nome do professor, saiu colado aqui com o semestre e colado com o ano. Vamos quebrar a linha então, né? Que é o mais legal aí, é o mais indicado para o nosso código ficar um pouco mais organizado, né? Então, organização, né? Estruturação e organização nunca é demais. O que eu poderia fazer aqui para pular a linha? Quebrar a linha. Quebrar a linha em PHP, tá? Eu vou concatenar aqui, eu tenho que fazer uma concatenação. Como é que eu faço concatenação em PHP? Eu vou utilizar o ponto, tá? E aí eu tenho que pular a linha, só que eu tenho que colocar aqui o BR, que na verdade é em HTML, mas eu tenho que colocar entre aspas, senão não funciona, tá? Então, barra BR, certo? Vamos ver se funciona em um. Se funcionar no primeiro, vai funcionar em todos. Ctrl R, ah lá.
já quebrou aqui o nome do professor para a próxima linha. Então é só eu fazer a mesma coisa, né? Para economizar tempo, o que a gente faz? Ctrl C, Ctrl V, só que faça com cuidado, faça correto o Ctrl C, Ctrl V, né? Não esquece de mudar as variáveis se você copiou, senão não vai funcionar como você queria. Aí, coloquei tudo ali. Vamos colocar aqui, ó, bonitinho, alinhado, né, ó. Para ficar tudo certinho, tudo embaixo de cada um. De novo, já salvei, vou executar. Maravilha. Ok? Para ficar melhor ainda, vamos colocar aqui um rótulo, uma etiqueta, antes dele imprimir aqui o conteúdo. Porque aqui, ó, eu estou mandando imprimir o conteúdo dessa variável. O que tem nela? Programação Web 2. É só isso que ele está mostrando lá. Ó. Mas que tal a gente colocar aqui, ó, antes, disciplina, um texto fixo. Então, onde eu tenho que fazer isso? Vou colocar aqui antes dele imprimir a variável. Então, eu vou colocar um texto aqui, ó. Disciplina. Disciplina. 2 pontos e um espacinho ainda. Lembrando que eu tenho que concatenar de novo agora com a variável. Tem que colocar um ponto aqui, ó. Tá? Senão não vai funcionar. Vamos copiar esse cara. Ó. Ctrl V, de novo Ctrl V, de novo Ctrl V. E agora é só alterar aqui. Aqui em disciplina, aqui é professor. É isso? Professor. Ó, acertando aqui o alinhamento. Aqui é semestre. Pessoal, entrada e saída, bem simplesinho, só para a gente ver, para a gente começar a interagir com a linguagem, tá? Não é nada complexo aí, né? Pelo menos nesse primeiro exemplo aqui. É tranquilo, né? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Esse ano aqui eu posso colocar em maiúsculo, certo? Por quê? Porque se trata de um texto. É uma matéria do primeiro semestre de vocês, né? Beleza, ó. Ok, estou conferindo aqui, tá certinho, vou salvar. Verifica aqui se está salvo, né? Se não tem aquela bolinha aparecendo aqui, já mostrei como é que é. Vamos lá para o browser e vamos rodar esse cara agora. Ctrl R. Aí, ó, maravilha. Vamos aumentar um pouquinho aqui para ver se ficou do nosso gosto. Aula 4, PW2, sexta-feira. Disciplina, Programação Web 2, professor Anderson Macedo, semestre, quinto semestre e ano 2019. Certo? O ano ali ficou um pouquinho menos, né? Talvez pelos caracteres. Mas ok, né? Então o exemplo aí está feito. Poderia colocar um outro eco aqui, né? Mais quantos vocês quiserem aí. Posso incluir CSS também aqui, né? Aqui dentro posso, tá? Então um exemplo bem simples mesmo, tá bom, pessoal? Bom, por hora, vamos dar uma pequena pausa para ver se tem perguntas, certo? Participação de vocês durante a nossa aula. E eu já volto aí para a gente progredir a aula e fazer mais outro exemplo, tá? Grande abraço, até daqui a pouco.
Vamos lá, ok, vamos voltando. Vamos continuar aqui, né? Bom, lá o pessoal lá do Polo da Bahia, ó, salvei o arquivo com a extensão .php, porém o browser não está reconhecendo. Você sabe o que pode ser, né? Então está pedindo ajuda aqui que não está conseguindo funcionar o código dele. Fica um pouco difícil a gente saber o que está acontecendo aí, porque depende de várias coisas, inclusive do equipamento que você está usando. Mas, né, seria aí o Apache. Tudo bem? Ó, foca aqui comigo, por favor. Ó. Aqui no Champ. Pode mostrar lá o Note, por favor. Isso, obrigado. No Champ aqui, ó. Se eu trabalhar com o Apache estopado, ó, eu parei ele agora, e se eu quiser rodar aqui, ele não vai rodar. Tá? Então, não sei se é isso, tá? É porque assim, né, como a gente está aqui de longe, né, de repente o aluno fala assim, ah, professor, mas é claro que isso aí eu já tinha visto que não é. Tá, tudo bem. Só estou dando uma dica aqui, porque de repente pode ser que você tenha esquecido aí de startar o Apache, então não pode. Vem aqui no Champ, starta o Apache, tá? Se der tudo certinho aqui, ó, né, se não der nenhum conflito, ó, ele vai falar que está rodando, ó, como aconteceu o caso aqui, e se eu recarregar a página, ele vai funcionar. Beleza? Continuando aqui, só para a gente fazer um outro exemplinho, aliás, né, para a gente fazer um adendo a esse exemplo, vamos colocar um CSS aqui para ele mudar somente aqui essa fonte, beleza? Como é que ficaria aqui então? Ó? Vamos lá, vamos lá no... Ô Jesus, deixa eu tirar o zoom aqui porque senão eu me perco. Vamos lá no Sublime, isso, agora sim. E vamos criar um arquivo de CSS aqui dentro, tá? Então, ó, botão direito aqui no aula 4, New File, Ctrl S para salvar, e eu vou dar o nome lá de estilo, né? Como do mesmo jeito que os outros lá que nós fizemos na aula 2, estilo.css. Vou criar um arquivinho de CSS aqui. Salvei. Ó, arquivo estilo CSS está salvo lá no browser. Se eu for lá no Windows Explorer, agora eu tenho mais um arquivo aqui salvo lá na aula 4. Ó, beleza? Estilo.css. Agora vamos colocar o código aqui dentro, primeiro na página que nós estávamos programando aqui, tá? Dentro aqui do escopo do HTML, eu vou colocar aqui para ele linkar com esse arquivo, que vocês sabem lá que é o link rel. Escrevi só link, Ctrl R, ele vai escrever para mim, tá? O link rel style sheet, para eu colocar aqui um comando CSS através desse arquivo que eu vou colocar aqui, estilo.css, que é o mesmo arquivo que nós temos criado aqui. Salvei. Ok, e aqui então eu vou criar uma classe do H1 lá. Aqui no arquivo estilo, eu vou colocar o H1, abre, né? Ou seja, dentro de chaves, eu vou colocar lá eu tinha copiado aqui, ó. Vou colocar essa cor aqui, já fica a fonte branca com o fundo preto, tá? Então, esse aqui é o hexadecimal da cor branca, hashtag 6Fs, né? FFF. E aqui o background color, para ele trocar a cor do plano de fundo, todo mundo sabe também, né? Coloquei aqui cor black. Então, vai escrever em branco com cor preta. Vamos ver se vai funcionar? Olha só, vamos lá para o browser e tá aí, né? Já viram que funcionou aí o nosso exemplo. Então, vamos focar aqui um pouquinho no nosso arquivo. Ó. Então, quantas linguagens eu estou utilizando aqui? Né? Então, tem HTML5, tem aqui CSS, né? Não está aqui, mas tem o link rel, mas a gente viu que a gente consegue também colocar comandos em CSS no corpo aqui desse mesmo arquivo. Mais profissionalmente, a gente viu que é muito mais legal você criar um arquivo de classe separada, né? E aí aqui eu tenho PHP também. E depois finalizo com HTML fechando lá embaixo. Beleza? Fechou aí, só para ficar um pouco mais contextualizado o nosso exemplo, né? E vamos para um outro exemplo, para o segundo exemplo, certo? Vamos para o nosso segundo exemplo aí. Vamos abrir de novo aqui o Sublime. E vamos criar outro arquivo. Vamos lá. Exemplinho 2. File. New File, vamos salvar esse cara, Ctrl S. Então, sempre, pessoal, sempre, você cria um arquivo novo e já salva, porque senão não funciona. Por que eu faço isso? Porque senão ele não funciona os comandos ali dos recursos. Ó. Se eu colocar aqui HTML e dar um Ctrl barra, ó, ele não abre. HTML, ó, tá vendo? Ó? Porque o arquivo não está salvo. Aí vamos salvar ele para você ver, ó, Ctrl S. Vou salvar ele aqui, ó. Esse cara aqui vai ser o exemplo 2. Bem básico, né? O primeiro foi exemplo, esse aqui vai ser o exemplo 2.php.
clicar lá no salvar, salvou. Olha só que legal agora, ó. Eu vou colocar HT, vou dar um Ctrl barra de espaço, ele já escreve para mim, tá? Então, se acontecer, nossa, o professor falou que é muito legal utilizar o recurso de autocomplete, que dá o Ctrl e pressiona a barra de espaço, mas não está indo. Verifica se, de repente, você não salvou o arquivo ainda. Tem que salvar primeiro, tá? Tô falando porque é coisa que acontece, tá bom, pessoal? Beleza, vamos lá. Título dessa página aqui. Vamos colocar aqui cálculo da média. Vamos fazer um exemplinho básico aqui para ele calcular a média de um aluno, tá? Cálculo da média. Bem básico mesmo. Ctrl S. Salvamos o nosso arquivo. No título aqui. Tem acento? Tem. Então vamos colocar aqui o Metacar 7, o TF8. Cálculo da média. Ctrl S. Então agora nós criamos o exemplo 2. Então vamos trocar aqui, né? Para testar. Exemplo 2.php. Enter. Beleza, ó, já está funcionando, já achou. Não mostrou nada, porque a gente não escreveu nada na nossa página web ainda, mas já mostrou aqui o título, ó, com acento, bonitinho. Então, está funcionando. Vamos colocar aqui no Buddy o nosso H1. Opa, H1. E aí, ó, olha só que legal, eu posso linkar com o mesmo arquivo CSS também. Quer ver só que bacana? Vamos escrever aqui primeiro, né? Cálculo da média de um aluno. Perfeito, né? Ctrl S. Se eu executar do jeito que está aqui, é lógico que ele vai somente mostrar ali normal, ó. Mas e se a gente linkar com aquele arquivo que já está pronto lá, que é o estilo CSS? É possível eu ter dois arquivos linkados com o mesmo CSS? Sim, né? Vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar dentro do read. Olha lá, link rel, e aqui eu vou colocar estilo.css. Salvei. Vamos ver? Aí, ó. Tô indo muito rápido, pessoal. Ó, o que eu fiz? Ó, vamos lá de novo. Eu quero linkar o arquivo. Vou dar Ctrl Z aqui para vocês verem com calma, ó. Então fui aqui, ó, embaixo do título, tá? Dentro da tag head, é importante você colocar os links daqui dos arquivos CSS dentro do head, tá? E eu vou escrever o link, ó. Vocês sabem que é o link rel, link, né? Só que se eu colocar o link e dar um Ctrl barra de espaço, ele já completa para mim a linha toda. Vamos verificar aquilo que eu disse na segunda aula? Não sei se vocês lembram, né? Ó, e ali onde o cursor tá, eu vou colocar o nome do arquivo que eu quero que ele seja linkado, que tem os meus comandos em CSS. Então, estilo.css, que foi o arquivinho que a gente criou agora para outra página. E colocou aqui no H1, ó, né, a cor em branco e o fundo, né, de onde tiver escrito essa cor, em preto. O que eu disse na segunda aula? Que isso aqui você não precisava colocar, ó. Vamos ver se é verdade? Type text CSS. De repente, né, não está funcionando mais, mas vamos lá, vamos verificar. Deletei aquela parte do código, vou dar um Ctrl S. Está salvo, né? E vamos testar, para ver se vai parar de funcionar. Não, está funcionando. Opa. Espera aí que eu... Vamos lá de novo. Maximizar aqui. Isso. Melhor, né? Ó, está funcionando, ó, tá vendo? Ó? Ele não parou, não, ó. Tá? Então, realmente é verdade. Você pode tirar, o código ficou até mais econômico, mais enxuto, ó. Então, tem só, no link rel, que tem só o style sheet, que é uma palavra reservada para você utilizar aí o CSS, e aqui href está linkado, então, com esse arquivo, com o arquivo que você colocar ali. Pessoal, show de bola, vamos para o exemplo. Então, aqui, ó, dentro do Buddy, depois aqui do cálculo da média 1, depois do nosso H1, vamos colocar PHP nesse código. Então, ó, Ctrl barra de espaço, já apareceu ali. PHP. Vou dar um Enter. Maravilha, colocou as nossas tags aqui do PHP. Beleza. Dei um Enter, vou dar um Tab. E agora eu vou começar a programar aqui PHP. Vamos fazer mais objetivo, tá? Então vou criar a variável e vou colocar o comando, eu vou colocar o valor dentro dessa variável de forma constante. Vou colocar um valor fixo. Não vou perguntar para o meu usuário, não vou colocar botão, não vou colocar, por exemplo, campo textual para o usuário digitar. Isso aí a gente vê na parte de formulário quando a gente for conectar com o banco.
certo? Que é o nosso próximo exemplo, só que vai ficar para a próxima aula. Vamos lá. B1. Ó, B1. Eu vou colocar aqui 50. 50. Vamos criar a variável B2. Então, 2 bimestres, né? Vou colocar aqui o valor 30. E eu vou tirar a média aritmética disso, vou somar e vou dividir por 2. A partir dessas duas variáveis, eu vou criar mais duas, que uma vai ser para armazenar a soma desses dois valores. Então, vou inicializar aqui com o valor zerado. Você viu aí eu colocar, por exemplo, o tipo dessas variáveis? Não, né? Coloquei só o nome dela, ó. Tá vendo? B1, B2 e soma. No momento algum eu falei que essas variáveis eram do tipo inteiro do tipo real. Então, característica que nós vimos no slide lá da linguagem fracamente tipada, que é o caso do PHP. Beleza? E aí faltou criar a variável média, né? Vamos lá. Variável média, também vou inicializar com o valor zerado. Bom, para eu obter a soma, eu vou somar as duas. Para eu obter a média, né, eu tenho que fazer a somatória dos dois valores ali em cima e depois tirar a média aritmética, que vai ser o caso aqui, vai ser dividir por 2, que eu tenho duas médias, né? Média normal. Vamos lá então, na variável soma, sempre que você for colocar a variável, coloca o dólar antes. Não vai esquecer, porque senão ele dá erro. Soma vai receber B1 mais B2. Simples de tudo. B1 mais B2. Posso colocar parênteses? Pode. Só que o parênteses aqui, nesse caso, não vai servir para nada. Tá? Parente é um negócio que não serve para nada mesmo, em muitas coisas, né? Mas nesse caso aqui também, o parênteses aqui, ele vai ser optativo. Se você quiser colocar, você pode, mas eu não estou fazendo a conta direta aqui. Se eu estivesse colocando aqui na variável média, né? Essa soma aqui dividindo por 2, aí sim o parênteses é necessário, porque se eu tirar, o que vai acontecer? Matemática básica, né? Primeiro divisão e depois adição. Então ele iria primeiro dividir B2 por 2 e depois iria somar o resultado com B1. Ia dar errado. Nesse caso não precisa porque eu estou fazendo separado. Estou fazendo a soma e aqui embaixo, então, na média, aí sim eu vou pegar a soma e vou dividir por 2. Está calculada a minha média. Eu posso mostrar a média? Posso. Como é que eu mostro mesmo, professor? Eco. Olha lá. Ó. Vamos concatenar aqui, ó. Média. Como é que eu concateno? Coloco um ponto. E aí eu vou colocar a variável, por exemplo, variável média. E aí eu vou concatenar para pular a linha em HTML, ó. Entre aspas, barra, BR. Tá? E se eu quiser, ponto e vírgula, não pode esquecer, e aí eu posso colocar aqui o famoso, né, o meu famoso final do programa. Vamos ver como é que vai ficar isso aí? Ctrl S, vamos lá. Quer ver que vai pipocar os erros agora? Vamos ver. Ctrl R. Nossa, foi falar, né? Use of undefined constant B1. Vamos ver aqui as warnings, né? Só deu erro, né? Tudo que eu fiz aqui está errado. Vamos lá. Linha 17, ó. Problema aqui com a nossa linha 17, da 17 para frente. Vamos ver aqui onde está a linha 17. E se alguém souber também o que eu fiz aí para me ajudar, né? B1 mais B2. O que aconteceu aqui com essa conta? Soma, coloquei 0. Média. Ah, muito bem, muito bem, muito bem. Já achei o erro aqui, ó. Na variável, mesmo aqui no cálculo, eu tenho que colocar o dólar também, ó. Então, toda vez que você for representar a variável, você tem que colocar o dólar. Ó. Aqui também. E aqui também com certeza, né? Ó. Isso, você viu que ele trocou de cor, né? Vamos lá, Ctrl S para salvar. Já salvei, vamos lá no browser. Isso, Ctrl R. Olha só, né? O que $1 não faz, né? Se fosse real, faria a mesma coisa, pessoal, né? Tô brincando aqui. É que aqui no PHP você tem que colocar o dólar. Bacana, ó. Deu ali média 40. Por que deu média 40? Porque as minhas notas B1 e B2, 50 com mais 30, 80, dividido por 2, 40, está funcionando. Tá?
Só que daí eu não quero mostrar somente a média, né? Não quero fazer só isso, quero fazer aqui um teste condicional. É a mesma coisa, né? O if funciona igual? Funciona, né? Então, estou programando em PHP para você ver como que é a mesma coisa, pessoal. Então, o que a gente frisa, né? Ah, professor, queria começar a aprender a programar em Perl, a programar em Python, a programar em Java, a programar em C Sharp, em Visual C, em COBOL, em Dataflex. O que você quer, você pode programar, você pode aprender em qualquer coisa. A lógica sempre será a mesma, né? E o que você tem de mais precioso é a lógica. Tudo bem? Linguagem você aprende, aquela que você quiser. É só você se dedicar e estudar o quê? A sintaxe. A lógica vai ser sempre a mesma. Então, foco na lógica. Vamos lá. Teste condicional existe em toda a linguagem e é sempre similar. O que muda alguma coisinha é a sintaxe. Você aprende e executa. Então, vamos fazer um if aqui, um teste condicional, baseado na variável média, para colocar aqui a situação de aprovação do meu aluno. Se for maior que 60, ele será aprovado. Então, o que eu faço aqui? Vamos colocar a chave? Vamos ver se tem chaves aqui, ó. Vamos. Echo. Escrever aqui, aluno aprovado. E como eu coloquei o final do programa ali, ó, embaixo, a média está dando 40 lá, né? Tá. Vamos fazer a média da mais aqui. Vamos colocar 50 e 50, não, vou colocar aqui, ó, mudar aqui, vamos colocar 80 e 100. A média vai dar 90, vai ser maior que 60, ele vai ser aprovado, tá? Só para ele entrar nesse if aqui. Se eu deixar assim, ó o que vai acontecer se eu não quebrar a linha, ó. Vou salvar aqui e vamos executar. Só para você ver aqui, ó. Ué, o que aconteceu? Esqueci de colocar o dólar de novo. Dólar média, isso. Vamos lá, Ctrl R, isso. Olha só, aqui ele está colocando aqui, ó. Ele falou que o aluno foi aprovado, né? Mas na mesma linha ele está colocando a média. E eu quero que ele quebre a linha para a linha de baixo, né? Eu quero que ele mostre o valor da média que está aqui, ó. A informação da média está aqui embaixo. Eu quero que ele mostre uma outra linha. Então eu vou quebrar aqui, ó. Certo? Então eu concateno com o BR. Vou copiar daqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Beleza? Vamos continuar aqui o teste, que é fácil, né? Else. Se não, se. Aí eu vou testar aqui se a média, dólar média, é maior ou igual a 40. Se ele cair aqui nesse else, quer dizer que a média é menor que 60. Então, se for de maior ou igual a 40, é de 40 a 59. Se for de 40 a 59, eu vou mostrar que esse aluno está em exame. Ó, aluno em exame. Concatenei com o BR ali na frente. Tá? E por fim, se não for nenhuma das duas coisas, else, esse cara aí, ele vai ser reprovado. Aluno reprovado. No caso aí da média for menor que 40. Vamos colocar o ponto de exclamação aqui. Como eu coloquei ali em cima. Aqui também. Isso. E aqui concatenar ali com o quebra-linha. Ctrl S para salvar, vamos lá. Então a média é 90, vamos lá. Ctrl R. Ixi, agora eu esqueci de colocar ali o que aconteceu. Sintaxe, ó. Aí você vai esbarrando nessas syntax error. Será que é uma chave que eu esqueci de fechar? Vamos ver. Aqui abriu e fechou. Aqui abriu e fechou. E aqui abriu e fechou. Agora tá certo. Qual linha que ele falou que deu erro? Vamos ver. Linha 28. Linha 28 é a última linha. Aqui, ó. Ponto e vírgula no final da linha. Será que era isso? Ctrl S. Isso aí, pessoal, é coisa que a gente vai pegando com jeito, né? O programador tem que ficar atento aí, ó. Pronto, funcionou. Era isso aí mesmo. Aluno aprovado, média 90, final do programa. Então, quebrou a linha direitinho aqui, ó. Bacana. Vamos ver aqui, então vamos fazer o aluno ir para o exame. Primeira nota 50. Segunda nota 40. Vamos executar.
Ctrl R, beleza, aluno em exame média 45. E a última situação é o aluno ser reprovado, vamos colocar aqui 35 e 40, já vai dar a média menor ali, né? Isso, vamos lá, Ctrl S, vai dar um double aqui, vamos ver como é que ele vai se comportar. Ah lá, ele colocou 0,5 ali, 37,5. Beleza? Então, tranquilo, né? Olha só, um código fácil. Isso aqui é um exercício que a gente trabalha no primeiro semestre, né? Aliás, no segundo semestre na disciplina de algoritmo e lógica de programação, mas um exemplo legal aqui para a gente trabalhar com uma linguagem nova. A gente está trabalhando com uma linguagem nova hoje, que é o PHP. Então, você viu aqui que está funcionando. Novamente aqui frisando, o HTML, eu tenho aqui também o CSS e aqui embaixo eu tenho PHP. Lembrando que o arquivo sempre é na extensão .php. Beleza? Ok. Bom, finalzinho desse exemplo aqui. Vamos dar mais um breakzinho rapidinho e eu vou voltar para falar aí mais alguns conceitos. Vamos lá?
Muito bem, o pessoal pediu aí, a gente atendeu, né? Deixamos o código um pouquinho aí para quem não tinha conseguido acompanhar tudo, ter mais uma chance aí de ver, beleza? Bom, temos mais uma contribuição lá do Paulo da Bahia, muito bem. Professor, mostra como acessar os arquivos da pasta HTDocs no browser. Tudo bem, vamos lá, vamos mostrar. Como é que eu faço para acessar aqui os arquivos da pasta aqui dentro do browser? Através do browser aqui, ó, né? Então, ó, a pasta raiz que nós estamos trabalhando hoje é a aula 4. Então, se eu apagar aqui o arquivo, ó, o exemplo 2.php, e der um enter aqui, ele vai me dar uma árvore de diretórios aqui, ó, tá vendo? Então, eu posso acessar os arquivos através desse caminho também, através do browser, tá? Clico aqui no estilo CSS, ó, ele vai mostrar o código, tá vendo que bacana, né? Muito legal essa contribuição aí, ó, aqui, né, que a gente mostrou alguma coisa que não tinha visto ainda. Ó, exemplo.php também você consegue visualizar aqui, mas deixa eu ver, aqui ele mostrou a página mesmo. E estilo.php está mostrando a página. O código CSS, ele está mostrando o código, né? Justamente porque ele não é uma linguagem interpretada aqui para você mostrar, né? Não é um HTML, por isso que ele não está, né, mostrando aqui como é que ficou, etc, né? Acho que todo mundo conseguiu compreender. Ok, vamos voltar lá para o código. Estilo CSS, exemplo 2.php e exemplo PHP. Bom, então aqui, pessoal, tranquilo, né? Fácil aqui, como é que você faz para você inserir os seus códigos no PHP, né? A linguagem que nós vimos hoje aí dentro aqui do HTML com CSS. Ficou tranquilo essa parte. E aí não tem limite, você pode fazer o que você quiser aqui dentro, né? Ainda tinha colocado aqui ainda para fazer um laço aqui. Você pode fazer o que você quiser, eu nem vou mexer com isso porque eu acho que é desnecessário, né? Vamos voltando aqui. Isso. De novo aqui, ó. Tá, essa é a nossa árvore, certo? Se eu clicar aqui no exemplo, você viu que o estilo CSS ele vai mostrar o código. Uma coisa lógica, né? E se eu clicar aqui no segundo exemplo e eu quiser ver o código desse cara aqui e não ter com nenhum editor, né? Então, isso aqui é claro que todo mundo conhece, mas, né? Você clica com o botão direito e você pode também vir aqui na exibição, né? Ó, exibir o código-fonte da página. E ele vai mostrar também aqui dentro do browser, tá vendo? Acho que foi isso que o aluno quis que eu mostrasse, né? Para mostrar dentro do browser o código, ó. Tá? Então, qualquer código você consegue ver. Beleza? Tá aí, ó. E aqui, olha só que legal, ele está dando o resultado do código exibido da página, tá vendo? Ele não está mostrando o código do arquivo, entendeu? O que eu estou querendo dizer? Ele não está mostrando aqui, ó, por exemplo, o if que eu fiz, certo? Ele está mostrando aqui o código do resultado, ó. Ele colocou aqui cálculo da média de um aluno, que é o título, e aqui ele está mostrando que o aluno foi reprovado com a média 37,5. Então ele já interpretou tudo isso aqui, viu que o if ia cair aqui no terceiro else, falou que o aluno ia ser reprovado e mostrou a média, ó, certo? E o final do programa que ele deve estar mostrando também aqui na frente. Tá? Então, diferente esse código aqui deste código aqui. Beleza? Então funciona desse jeito também. Deixa eu ver aqui para eu sair, para eu voltar, né? Ele abriu, na verdade ele abriu outra aba. Só fechar essa aba aqui, ele vai voltar para que eu estava. É isso aí. Bom, para aproveitar aqui o finalzinho da nossa aula, nós vamos fazer, né? A partir da próxima aula, a gente já vai começar a trabalhar com conexão de banco de dados, né? Já tinha falado para vocês que a partir da próxima aula, quinta aula, né? Nós vamos trabalhar com o projeto, tá? Então, nós podemos aqui começar... Deixa eu voltar lá para o Sublime. Começar a mexer aqui com o arquivo para a gente desenhar aqui uma interface, né? Para a gente desenhar aqui algo básico aqui para a gente cadastrar. Para cadastrar. Então, para isso, vamos ver como é que está o nosso banco. Vamos lá. Estou fazendo uma improvisação aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá, vamos ver como é que está o banco aqui, ó. PHP, MyAdmin. Eu não lembro se nós já tínhamos criado um banco. Eu acredito que sim, né?
Aqui, ó, acho que esse cara aqui que é o banco, ó. Esse banco aqui acho que é nosso. Nós criamos tabela nesse banco? Não, né? Não, tem um outro aqui, ó, banco ADS. Eu acho que aqui a gente já tinha criado. Olha lá, tabela aluno. Ó, nós tínhamos criado uma tabelinha de aluno aqui, com as colunas, deixa eu ver, coluna, ID e nome. Perfeito. Vamos ver se a gente tem dados nessa tabela. SQL, select asterisco from aluno. Vamos executar esse select, executar, e ele vai trazer aqui para mim. Ó, nós temos 2 alunos já. Aqui, ó, justamente o Danilo e eu, ó. Tá? Então, número 1 sou eu e número 2 é o Danilo, que está fazendo o serviço de intérprete aí, né? Tá, o intérprete de Libras que vocês estão vendo aí, ó. Ok. Deixa eu entrar aqui em estrutura. Estrutura da tabela são os campos, né? ID e nome. E aqui no insere eu tenho também a nossa... para inserir, tá? Beleza. É o SQL mesmo que ele vai trazer. Cliquei aqui no executar. Então, nós podemos criar aqui uma página para cadastrar mais um aluno nesse banco aqui, ó, banco ADS, né? O nome do banco é esse cara aqui, e aqui a tabela se chama aluno. Nós não vamos conseguir concluir esse exemplo, né? Porque falta pouco aí, mas a gente pode começar ele já. E como ele vai ser na outra aula, como a gente vai trabalhar com ele na próxima aula, vamos lá no diretório e já vamos criar aqui os arquivinhos da próxima aula. Olha só, né? A gente está conseguindo adiantar conteúdo, isso é muito legal. Então vamos aqui no... Vou voltar aqui mais um isso. E eu vou clicar aqui no aula 5. Vamos criar aqui o aula 5 agora. Nova pasta. Maravilha. Aula 5. Bacana demais. Certo. Vamos lá para o Sublime. Já vamos abrir lá então o Sublime direcionado para a aula 5, né? File, Open Folder. Você não está vendo aí, mas já te mostro. Aula 5. Abrir. Vamos fechar o de trás aqui. E está aí o nosso diretório de trabalho como aula 5. Então aqui eu vou precisar de 2 arquivos. Um arquivo, ele vai mexer com o banco, tá? Que eu vou ter que colocar aqui, por exemplo, o usuário, né? O servidor, o nome do banco, que nós vimos lá no PHPMyAdmin, que era banco ADS, né? Isso. E também o password, tá? E o arquivo principal, que vai ser a interface, tá? Então, o arquivo de interface, vamos começar a programar ele aqui, ó. Vamos salvar ele. Primeiro a gente tem que criar um arquivo, né? File New. E vamos salvar esse cara. Ctrl S. Né? Então, lembra, sempre salva para depois começar a programar. Vamos salvar aqui na aula 5 já. E eu vou colocar o nome nesse arquivo de cadastro.php. Vou salvar esse cara aqui. Maravilha. E aqui a mesma coisa, ó. HT, Ctrl / espaço, ele já escreveu para mim aqui, já vou salvar. E já vamos começar aqui a montar o nosso arquivo. Vamos fazer aqui o metacar7. Ó, metacar7, o TF8. No título, vamos colocar aqui cadastro. Ou cadastro de aluno, né, que é o aluno que a gente vai cadastrar. É o título da minha página. Beleza, e aqui no body, vamos começar. Para isso, eu vou criar um formulário, tá? Então, ó, vamos criar um formulário aqui, ó. Form. Ó, vou criar um form aqui. Ele já fechou para mim o /form lá. Vou colocar aqui embaixo. E aqui dentro eu vou colocar alguns itens, né? Quer dizer, alguns não, tem que ser 2 só, porque a minha tabela só tem o ID e o aluno. O ID e o nome do meu aluno, tá? Eu vou deixar salvo aqui. Infelizmente não vai dar para a gente prosseguir nesse exemplo, mas eu vou ter mais um outro arquivo, que é o arquivo de banco, tá? E isso aí a gente vai fazer na próxima aula, tá? Então a gente cria esse outro arquivo, ele vai vir aqui. Vamos lá, só no browser, ó, ele já vai abrir esse arquivo aqui, que é o cadastro.php, quer ver? Ó? Vamos lá no browser. Cadê o browser? Está aqui com o PHPMyAdmin. Vamos tirar esse cara aqui. Vamos lá no aula 5. Isso. E chamar ali o arquivo que nós acabamos de criar, que não tem nada ainda, né? Mas já
está criado, cadastro.php. A gente já adianta essa parte aí da criação do arquivo, já vamos começar a trabalhar com o XAMPP aqui, e no form a gente vai começar a partir da aula, então, colocar os dois campos aqui, tá? De ID e nome, vamos criar um outro arquivo para conectar no banco, e aí aqui, ó, nós vamos ter um botão. Então, você vai colocar o ID, o nome e vai clicar no gravar. Quando você clicar no gravar, o que vai acontecer? A gente vai verificar no PHP MyAdmin, que é o nosso banco, aqui na tabela de aluno, né? E vai estar aqui cadastrado, né? Mais um aluno ali que você cadastrou através de uma página web que nós vamos construir aqui juntos. Beleza? Bom, espero que você tenha gostado demais dessa aula. Estamos na metade, né? Aguarde aí. Semana que vem a gente volta neste exemplo e vamos começar a trabalhar com o nosso projeto. Um grande e ótimo final de semana para você. Grande abraço e até a próxima.